Você vai ouvir agora mais uma sonora do livro São Gonçalo Ontem e Hoje, Ensaio sobre o Futuro, publicado pela editora Apologia Brasil. A gente tem um material único, mas olha, bem denso. O ensaio Memória, Identidade, Território em São Gonçalo, da Cris Souza. Um ensaio e tanto. Totalmente. E a missão aqui é meio que desafiar uma imagem muito comum. Porque assim, quando se fala de São Gonçalo, a conversa geralmente vai para violência, para falta de estrutura, né? Sempre. Mas o texto propõe um olhar, nossa, completamente diferente. A autora vai buscar o que ela chama de memória subterrânea. Exato, e ela já começa assim com um conceito muito forte para explicar por que essa imagem negativa domina, sabe? Ela chama de epistemicídio territorial. Essa expressão é poderosa. Epistemicídio territorial. Parece uma coisa acadêmica, mas o peso disso na prática, para o lugar, para São Gonçalo, qual é? É basicamente assim o apagamento sistemático da história, da cultura, das vozes de um lugar. Pensa que é como se, sei lá, demolissem um centro histórico para construir um estacionamento. Nossa. Só que em vez de prédios, o que está sendo demolido são as histórias, a identidade das pessoas. E, segundo a autora, tudo isso se resume naquela frase que se ouve muito lá. São Gonçalo não tem memória. Certo. E o ponto que me pegou no texto é que isso não é tratado como um acidente, sabe? Um esquecimento passivo. Ela usa a expressão excesso de esquecimento dirigido. Dirigido. Isso soa intencional. O que foi que apagaram ativamente? Pois é, essa é a tese central dela. E a lista de exemplos é impressionante, de verdade. Ela fala do apagamento do porto de Guaxindiba, que era tipo a porta de entrada econômica da região. Entendi. Fala da invisibilidade de um quilombo local, o que apaga a resistência negra da história da cidade, e menciona a efervescência operária do bairro de Neves, que era um polo industrial e foi esquecido. Peraí, o ensaio menciona até o surgimento da Umbanda. Exatamente. Quer dizer, um marco religioso e cultural brasileiro tem raízes ali e isso também foi empurrado para debaixo do tapete. Isso. A autora argumenta que esse silêncio todo não é por acaso, sabe? É um projeto que reforça essa imagem da cidade como um lugar sem valor, sem história, um dormitório problemático e só. Entendi. E é contra isso que o olhar dela se vira. Então, por baixo dessa camada de carência que a gente sempre ouve falar, tem uma outra cidade pulsando. O ensaio fala da cidade do déficit e da cidade da resistência. Aham. Como que essa resistência aparece no dia a dia? A autora, por ter essa formação, né, de assistente social e estudante de história, ela consegue ler o território de um jeito diferente. Ela vê, sim, a falta de saneamento, o transporte precário. A cidade do déficit. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ela enxerga a força das redes informais de apoio, principalmente entre as mulheres, que criam soluções onde o Estado não chega, sabe? Essa é a cidade da resistência. E essa resistência não é só sobre sobreviver, né? O texto mostra que ela também é cultural. A autora fala da experiência dela com o samba, como isso se encaixa. Esse é um ponto-chave. A experiência dela como produtora cultural, em especial com a escola de samba Porto da Pedra, mostra a cultura como uma ferramenta de intervenção muito poderosa. O samba, então, não é só. Não é só festa, de jeito nenhum. Ela usa um termo fascinante: proto-memória afro-brasileira. O que ela quer dizer com isso? O que é uma proto-memória? É a ideia de que o samba funciona como uma memória que veio antes da história oficial, dos livros. As narrativas, os valores, a história de resistência da cultura afro-brasileira, tá tudo codificado ali. Nos ritmos, nas letras. Exato! Nos ritmos, nas letras, na dança. É uma história que se vive, que se sente, não que só se lê. Cada desfile, cada roda de samba vira uma aula de história pública. Faz todo sentido. O samba como um arquivo vivo. E essa percepção de que a história está viva, mas que precisa ser registrada de outras formas, isso levou a autor a alguma ação mais concreta? Sim, e aqui a teoria vira prática mesmo. O ensaio conta da criação de um videocast,
o Vozes Femininas. Vozes femininas. Isso. Ao registrar as histórias de vida de artistas, de ativistas, de lideranças comunitárias da cidade, ela está combatendo o esquecimento ativamente. É um jeito de construir um outro arquivo, sabe? Um contra-arquivo que fortalece a identidade do lugar a partir do olhar das mulheres. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? A mensagem central parece ser que não dá para separar memória, identidade e o lugar onde a gente vive. São indissociáveis. E que a luta por um futuro melhor para São Gonçalo passa obrigatoriamente por resgatar e celebrar esse passado. É um convite para a gente olhar além da carência. Exatamente. O ensaio termina com um chamado à esperança ativa, a tecer coletivamente uma nova história. Isso deixa a gente com uma pergunta, né? Uma reflexão. Quais são as memórias subterrâneas do nosso próprio bairro, da nossa cidade? Que histórias, que vozes e resistências foram silenciadas bem aqui, ao nosso redor? E como a gente pode começar a ouvi-las?